12 minutos para as 8 horas da manhã, prioridade total para reportagem ao vivo. Vitória Matos me chama no telão do povo e ela tá num local que eu vou explicar já já o que isso significa. Vitória, quando eu virei repórter policial há 20 anos, tinha assalto a banco toda hora, tinha assalto a carro forte, principalmente no acesso à Serra Gaúcha. Só que depois disso, os bandidos acabaram migrando para os golpes virtuais. A gente não vê mais quadrilha invadindo banco 2 horas da tarde. A gente não vê mais carro forte sendo abordado aí com dinamite, como acontecia antigamente. Só que os bandidos continuam tentando lucrar. E agora nós somos as vítimas dentro das nossas casas, nos nossos celulares, nos nossos computadores. E a Vitória está em um local que monitora esses golpes e vai trazer dicas valiosas para você não ser a próxima vítima. Vitória, por gentileza, as suas informações. Era exatamente isso que nós estávamos conversando por aqui, viu, Lara, sobre, esses criminosos terem migrado, então, desses assaltos físicos para, pode-se dizer assim, assaltos cibernéticos, virtuais. Nós estamos em uma empresa, na Escuna, então, que é uma empresa de cibersegurança que organiza, que tem sistemas de segurança, principalmente, para esses casos virtuais. A gente vai conversar agora com um especialista, Ricardo Dastes, que vai falar, especialista em cibersegurança. Ricardo, primeira coisa que eu vou perguntar, porque chama a atenção todos esses monitores que estão atrás da gente, Isso é todo um sistema que vocês têm 24 horas por dia justamente para monitorar esses ataques virtuais. Bom dia. Bom dia, Vitória. Bom dia a todos os espectadores da Record. Exatamente, nós estamos aqui no Centro de Defesa Cibernética da Escuna. É uma operação 24 horas. E o que nós fazemos aqui? Nós atendemos inúmeros clientes do mercado corporativo, empresas do segmento indústria, varejistas, o mercado financeiro, monitorando 24 horas por dia, 7 dias por semana, detectando tentativas de ataque, ou seja, anomalias que possam significar que um hacker, que um atacante está tentando driblar, está tentando causar um ataque cibernético e respondendo a essas tentativas para que o bloqueio aconteça de forma imediata, antes que o ataque se materialize num incidente cibernético. A gente conversava e justamente o Lara nos chamou por conta disso, Os criminosos, eles migraram para esse ataque físico, a gente pode dizer assim, para esse ataque cibernético. Então a gente tem alguns dados, Ricardo, que esse aumento, principalmente desses ataques pelo Banco Central, não só por empresas, que é o caso aqui da Escuna, mas também de pessoas. A gente conversava que muitas vezes o pessoal, os criminosos que roubam o celular, por exemplo, do pessoal de casa ali no centro, eles não roubam diretamente, não acessam diretamente o banco, o WhatsApp, mas sim, a essência, o que aquele usuário está consumindo para depois tentar acessar de uma outra forma os dados. De fato, tem havido um incremento muito grande de ataques cibernéticos. Para você ter uma ideia, no ano passado, aqui no Centro de Defesa Cibernética da Escuna, nós registramos 5.056 casos que foram ataques de fato que necessitaram de uma intervenção da equipe. Claro que são centenas de milhares que acontecem no ano, mas 5.056 que houve uma ação de resposta. Isso dá uma média de em torno de 14 por dia. Agora, nesse ano de 2026, apenas nos 4 primeiros meses, então recorte até o final de abril, nós tivemos um número já maior, 5.462 para ser mais exato, o que eleva essa média para 45 ataques por dia. Então, a gente está falando de 3 vezes mais ataques na comparação ano passado com esse ano passado. Vitória... Por que isso acontece? Por conta da inteligência artificial, por conta da automação e por conta de um fator que é o fator que você mencionou,
que é os ataques às credenciais das pessoas, roubos de celulares. Eu já toco nesse ponto e explico para você. Eu volto a conversar ao vivo agora com a Vitória Matos, porque as empresas, Vitória, conseguem pagar para ter todo esse controle. E nós, usuários, que estamos em casa com o celular na mão e acabamos vítimas desses criminosos. As dicas para quem está em casa nesse momento, Vitória. Viu, Lara? Exatamente o que a gente vai perguntar agora para o especialista, para o Ricardo. Ricardo, as empresas costumam, conseguem pagar para ter toda essa segurança, mas para o pessoal de casa ali ter seguro, quais são as dicas para não cair nesses golpes, Ou para, de fato, não conseguir que esse golpe seja efetivado. Então, quais são as dicas para o pessoal de casa? A gente costuma dizer atualmente que o hacker, ele não hackeia mais, ele acessa. Por que ele acessa? Porque só no ano passado vazaram 2,8 bilhões de credenciais, o que significa dados de usuário, logins, e-mail, senha criptografada, às vezes a própria senha, em diversos vazamentos que aconteceram no mundo afora. 2,8 bilhões é 1/3 da população do mundo. O que isso significa? Significa que o hacker atualmente, seja nas empresas ou seja para as pessoas que estão aqui hoje nos assistindo, está interessado na sua identidade. Ele quer tentar ter um acesso no seu lugar, inclusive na sua conta bancária, no seu e-commerce, seja Amazon, Shopee, Mercado Livre. E como que ele busca isso? Então, vou dar um exemplo. Quando a gente tem um telefone roubado ou extraviado, a gente imagina que talvez o atacante ele vai pegar o meu telefone e ele vai tentar ficar hackeando o aplicativo do banco que está aqui. Ele até poderia talvez fazer isso, mas é improvável pelo tempo e recursos que isso iria consumir. Então, qual é o objetivo? O objetivo é ver quem eu sou, ir para um outro celular ou para um computador e a partir dali entrar naquelas opções de esqueci minha senha, dar um reset, reiniciar a conta, porque normalmente os dados de revalidação, de reautenticação vem para onde? Para o celular, numa mensagem de texto, no WhatsApp, no e-mail. Então, a dica é tome muito cuidado com os aplicativos que você tem e com as mensagens que você recebe, inclusive na tela. Então, não permita que aquelas notificações na tela fiquem ativadas se a tela estiver bloqueada. Então, se houver o furto ou o extravio do aparelho, rapidamente saia alterando as suas senhas, saia bloqueando o dispositivo. Na maioria das vezes, para as pessoas em geral, os ataques acontecem através do roubo ou da perda do dispositivo. Perfeito, muito obrigada, viu, Ricardo? A gente traz essas dicas, claro, vale sempre ressaltar, Lara? Cuidar os links, que o pessoal acaba abrindo, as ligações que acabam recebendo, como o Ricardo disse, Eles buscam, de fato, acessar o celular no lugar dessa vítima. Então, muito cuidado, a gente traz essas dicas por aqui, porque além das empresas, que também podem ser atacadas, mas nós também, com os usuários, seja até num Wi-Fi desconhecido que a gente conecta, a gente tem que ter muito cuidado, Lara? E no nosso bolso dói muito, fica não apenas com prejuízo do aparelho, muitas vezes, que a gente comprou em 16 vezes, mas também porque em poucas horas eles acessam banco, eles pegam empréstimo, eles fazem tudo que a gente não consegue. Valeu, Vitória, pelas informações.